Isso daqui foi o que a gente falou. A gente falou sobre MEI, a gente falou sobre 5 porquês, a gente falou sobre visão de produto, o que o produto é, o que ele faz, o que ele não faz, sobre o mínimo produto viável, que é MVP, sobre a persona e sobre o Save the Date. Isso daqui foi o que a gente falou dessas informações sobre hoje. E gostaria de trazer aqui Monique para a gente continuar o nosso papo. Opa, só um segundo que você está mutada. Sempre assim, gente. O remoto faz com que a gente entre mutado sempre, normal, internet. Então, eu estou dizendo que, eu estava dizendo antes que Lucas arrasou, porque tem muitas perguntas aqui no chat, tá? E a gente vai começar a ler, Lucas, e a gente vai começar a responder as pessoas, porque eu acho que é importante ter esse momento. A gente deixou reservado esse momento para a gente tirar essas dúvidas em tempo real. A primeira. A primeira pergunta, eu vou começar pelo final, que eu já vou responder aqui. É permitido fazer sorteio cobrando participantes um valor aqui no YouTube? É importante que vocês saibam, gente, que existe uma lei, tá? Dizendo que é proibido sorteio nas redes sociais. Viu? Então procurem saber sobre essa lei. É considerado ilegal, muita gente faz. Não me pergunte por quê, mas existe uma lei que uma pessoa física ou pessoa jurídica poderá distribuir ou prometer prêmios mediante a sorteios, vales, brindes, concursos, operações, enfim, em condições previstas em determinada lei. Então dá uma olhada, porque existe um boom aí na internet, mas existe uma legislação proibindo. Uma outra pergunta que fizeram aqui, Lucas, existe. Cadê? Me perdi, gente. Vocês estão falando muito, que é ótimo. Tô achando. Mas tinha uma pergunta relacionada a formato, e eu já disse aqui no chat que a gente vai falar sobre isso amanhã. Mas conta pra galera como é que a gente utiliza o YouTube, né, para fazer nossas aulas na Inventivos. Como é que funciona? Por que a gente escolheu o próprio YouTube? Porque é importante vocês que estão assistindo a gente entender que a gente utiliza também a plataforma. Não estamos aqui tipo, ai, que legal, eles vão ensinar sobre empreendedorismo, mas a gente também é usuário semanal, quase diário, da plataforma YouTube. Então, se você puder, Lucas, por favor. Bom, essa é a maneira que muitas pessoas usam, né? E a gente também. Nós somos uma comunidade que nós temos aulas semanais, nós temos um conteúdo semanal e nós fazemos essa distribuição dessa aula através do YouTube. Então, a live do YouTube, em que a gente coloca dentro da nossa plataforma, através de um link não listado, por exemplo, e depois fica disponível para que as pessoas dentro da comunidade consigam acessar. Então, por exemplo, esse é o jeito que a gente usa dentro da Inventivos. Podem existir outros, existem outras plataformas que fazem algo parecido também, mas até mesmo o custo que a gente poderia ter de distribuir o conteúdo, o custo que seria caro também de conseguir armazenar esse conteúdo, que às vezes a gente acha que é só subir o vídeo lá, fazer o vídeo e pronto, né? A gente às vezes não conta esse custo de armazenamento. Esse é o jeito que a gente usa na própria Inventivos. E existem outras maneiras também. Então, para vocês que querem criar comunidades, o YouTube tem o próprio Seja Membro, em que você consegue fazer todo esse processo de comunidade também. Mas nós somos usuários assíduos do YouTube. Talvez diariamente a gente produza algum conteúdo para as pessoas de dentro da comunidade através do YouTube. Boa. Tem uma outra pergunta aqui da Joana Isa, que diz: qual a melhor maneira de fazer network? Como prospectar clientes que façam sentido para o seu nicho, a área que você quer atuar? Pode responder primeiro, Lucas, e aí eu respondo em seguida, porque essa é uma pergunta interessante que eu acho que vai ajudar muita gente. Bom, acho que uma parte objetiva e subjetiva de responder isso, acho que a subjetiva, talvez a maneira que você consiga criar uma relação mais duradoura, que as pessoas de fato acreditem em você, que as pessoas te acompanhem, que as pessoas entendam que você é a melhor pessoa que você possa resolver, é você produzir conteúdo, e aí por conteúdos podem ser várias coisas, né? Para esse tipo de cliente, para que ele possa te encontrar. E isso é o que a gente vai chamar bastante sobre marketing de conteúdo, né? Então, a base da nossa estratégia da Inventivos é o marketing de conteúdo e tem outras formas também, mas a maneira é você criar conteúdo que tenha valor para o seu usuário, para que você consiga atrair a atenção deles e se essas pessoas, né, essas pessoas que você quer interagir,
elas consigam, de fato, confiar em você e vão lá para que consigam consumir o seu serviço. Eu acho que essa é a maneira mais básica, assim, pensando em marketing de conteúdo, mas eu acho que uma coisa que é super interessante também é você entender onde que essas pessoas que você quer fazer networking estão e como que você consegue ajudar essas pessoas nesses lugares. Então, são as comunidades de membros aqui do YouTube, quais são as plataformas que essas pessoas estão, quais são as dúvidas que elas têm. Então, eu acredito que tem muito a ver com isso, assim, de você conseguir produzir conteúdo de qualidade, tirar dúvidas, ensinar coisas, e a partir disso as pessoas vão começar a confiar em você para que, de fato, elas possam comprar o seu serviço ou comprar a sua solução. Boa. E isso do network, né, tem muito a ver com qual a intenção que a gente quer esse network, né? Quando você fala assim, como fazer um network? Tá, eu só quero, às vezes, só para conhecer alguém. Quero só conhecer a Lígia Lima. Que bom que eu conheço, entendeu? Quero só conhecer Maíra Medeiros, blogueira de baixa renda. É isso. Qual a intenção, qual o objetivo final em relação ao que você quer se conectar? Porque tem uma coisa que a gente esquece muito, que network, minha gente, é uma troca. Network não é extrativismo. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você querer muito se conectar e estar perto de alguém, eu, Lucas, Bia Granja, Lígia Lima e tudo mais, se você não consegue visualizar que isso é uma troca. Não é chegar perto da pessoa ou do público que você quer, ou das pessoas que você realmente quer se conectar e ficar sugando, né? Ou seja, só tirando, aí me ensina como é, me dá isso, me dá aquilo, eu quero que você faça isso, você deveria fazer isso. É sempre pedindo e tirando, e a gente não sabe por que nossa energia vai embora. Agora, quando a gente entende que network é uma troca, e eu acredito mesmo que toda pessoa tem algo para oferecer. Eu estou oferecendo aqui o que eu aprendi nesses 10 anos. Você vai oferecer o que você consegue fazer de conteúdo para mim e vice-versa. É uma relação de troca, porque quando não é relação de troca, o nome não é networking. É o que chamamos de not work, sem trabalho, sem conexão. Então, só cuidado com isso quando a gente fala de network e não sabe, por que será que Lisiane Lemos não se conectou comigo, não quer minha atenção? É como é que a gente chega nesse público? Qual a melhor forma que a gente se comunica? Como é que eu me aproximo de um jeito que seja realmente uma relação de ganha-ganha? Porque todo mundo ganha nisso, né? Não é só, eu tirei e acabou. A pessoa fica sem energia, sem força, inclusive, para repassar seus conhecimentos, possibilidades e abrir portas para outras pessoas. Então, eu gostaria só de fazer esse comentário enquanto eu passo para a próxima pergunta. A Lana Dias, que diz: tem problema ser uma empresa de produtos ou serviços para o YouTube? Quer responder, Lucas? Mas a resposta todo mundo já sabe aqui, né, minha gente? Vai lá. A resposta é problema nenhum, acho que pelo contrário, acho que quanto mais você conseguir utilizar o próprio YouTube para conseguir oferecer os seus serviços, produtos, né? Acho que melhor ainda, acho que nesses dois casos, tanto um produto quanto um serviço, você consegue utilizar várias ferramentas que a gente tem do YouTube aqui para conseguir chegar no resultado que você quer ter, que provavelmente no final das contas vai ser vendas, né? Se for um produto, você pode fazer uma demonstração, você consegue contar uma história sobre esse produto. Então, é muito comum a gente ver várias situações em que as pessoas contam a história, de onde veio aquele insumo, de onde veio aquele material, aquela técnica, de onde surgiu, se for algum tipo de técnica que seja um pouco mais direcionada. Então, contar histórias é uma maneira de você se conectar com as pessoas e é uma forma também de gerar conteúdo, né? Então, complementando a resposta que eu falei anteriormente, é uma maneira de você conseguir gerar conteúdo. Eu lembro de alguns vídeos que talvez seja o primeiro tipo de produto que foi viral dentro do YouTube, que foi um liquidificador. Então, era uma pessoa que ela vendia liquidificadores e em algum momento ela queria fazer um vídeo viral e ela começou a jogar coisas dentro, era o que é que esse liquidificador consegue quebrar. Era um vídeo viral bem antigo na internet, acho que 2012, 2013. Então, uma maneira inusitada de você usar um produto para que chame a atenção das pessoas. Se a gente está falando, por exemplo, sobre serviços, como que aquele serviço consegue interagir com a dor do seu cliente, o que é que esse cliente ele precisa aprender um pouco mais sobre esse serviço para conseguir te contratar. Principalmente quando a gente está falando, eu falei bem rápido por aqui, né, sobre essa parte do marketing de conteúdo, a gente precisa entender que nem todas as pessoas sabem, de fato, o que você está vendendo, né?
O que as pessoas sabem é a dor que elas têm, os sintomas que elas têm. E aqui, eu acho que principalmente no YouTube, que é a segunda maior rede de buscas do mundo, né, depois do próprio Google, que os conteúdos que são gerados no próprio YouTube, eles têm um caráter, em alguns momentos, né, não todos, um caráter de aprender algo, de levar a pessoa de um passo para outro. Então, produzir esses conteúdos no YouTube, falando do seu serviço, você consegue pensar assim, o que é que a pessoa precisa saber para que ela possa comprar de mim. Então, se ela nunca ouviu falar sobre o tipo de produto, o tipo de serviço, qual é o sintoma que ela tem, então você consegue fazer um serviço sobre 10 sintomas que essa pessoa vai ter, sobre 5 benefícios que ela poderia ter caso comprasse esse produto ou serviço. E aí você tem uma pessoa que ela já entendeu um pouquinho o que é que você vende, mas não sabe exatamente se é para ela. Então você pode fazer um tipo de vídeo que explica um pouco mais sobre isso. E essa pessoa começa a entender um pouco mais, e ela fica em dúvida sobre quem comprar. Afinal de contas, tem bastante gente na internet vendendo de quem comprar. E aí você consegue fazer um vídeo explicando do porquê o seu serviço é a melhor solução que essa pessoa pode ter. Você consegue fazer com que essa pessoa ela vá ganhando consciência, né? Assim que a gente vai falando dentro do marketing digital, ela vá ganhando consciência se de fato é aquilo que ela precisa e que ela precisa comprar isso de você. Então, o YouTube é a ferramenta mais que ideal, assim, você tem todas as ferramentas para que você consiga, ferramentas e ecossistema para que você consiga produzir conteúdo e vídeo que engaja mais as pessoas em torno daquilo que você está vendendo. Tem uma coisa sobre isso, e pensando também no momento do mundo, gente, que agora é uma tendência live shop, entendeu? As pessoas literalmente entram numa live e começam a vender um produto. Então, essa xícara aqui, que inclusive tem uma frase junto com o chá, que é foco nas coisas que você realmente pode controlar, custa R$ 10. Eu vou mostrar para você como é que usa essa xícara. Essa xícara, enfim, é assim. Inclusive, já surgiram plataformas, gente, outras plataformas de live shop, ou seja, vender totalmente ao vivo os seus produtos. É uma forma de ficar próximo também da comunidade. Tem a audiência, que são vocês que estão assistindo, o cliente e tudo mais, mas como é que a gente vai juntando e formando comunidade? A gente vai saber disso também, como transformar a nossa audiência e clientes em comunidade aqui no YouTube nos próximos dias, porque é importante reforçar que hoje é apenas o primeiro dia. Vamos até sexta-feira, dia 16, sempre às 18 horas, entendeu? Vamos ter Maíra Medeiros, Camilo Coutinho, uma galera incrível para responder várias perguntas que vocês estão fazendo aqui. Então, pensem nisso, existe uma tendência nesse momento de pandemia, não é pós-pandemia, estamos numa pandemia ainda, inclusive se cuidem, por favor, tá? A galera tá começando a fazer lives aqui no YouTube, literalmente, e vendendo o seu produto ao vivo. Então, tem uma outra pergunta que eu achei bem interessante. Lucas, sendo o canal de entrevista no YouTube, o produto seria o conhecimento gerado? Foi a Lu Lima que respondeu, ou que perguntou. Eu acredito que sim, né? Acho que quando a gente está falando sobre uma entrevista, não necessariamente só aquela entrevista é o tipo de produto, mas o que é que você consegue pensar em relação a isso, né? Por exemplo, se a gente fosse falar da Inventivos, né? Nós temos conteúdos em que a gente fala, nós fazemos essas lives para a nossa comunidade dentro do próprio YouTube. Então, assim, o produto que a gente está vendendo é a live, é o conteúdo. Mas pensando no canal de entrevistas, eu acho que existem vários outros aspectos ou possibilidades que podem existir ao redor daquilo. Então, por exemplo, se você fez uma entrevista com uma pessoa e essa pessoa citou o livro, será que você não poderia fazer um clube de leitura para livros, os livros mais citados na entrevista, por exemplo? Você não poderia, por exemplo, pensar em um tipo de conteúdo, algum curso mais direcionado? Provavelmente você deve ter alguma linha editorial que você entreviste pessoas que sejam mais ou menos de um mesmo nicho, que vendam mais ou menos a mesma coisa, ou que tenham mais ou menos algum tipo de comportamento, pensando numa linha editorial como um todo, né? Então, na Inventivos, a gente fala bastante sobre empreendedorismo. Então, quando você entrevista essas várias pessoas, você poderia produzir algum tipo de material, de conteúdo, de vídeo, de aula, de curso, para que você consiga vender com as pessoas. Então, aqui a gente já falou dois. A gente já falou sobre o próprio conteúdo, o clube de leitura. A gente falou fazer um tipo de curso. Algumas pessoas, acho que algumas pessoas não se ligam também,
que a mídia, o próprio meio que você faz isso, é algo que as pessoas têm interesse, né? Talvez algumas pessoas que te assistam tenham interesse em conseguir fazer também um canal de entrevistas, também tenham interesse de conseguir fazer entrevistas melhores. E se você está entrevistando uma pessoa, provavelmente você deve ter uma comunicação boa e você consegue ter um tipo de conteúdo ou de material para falar sobre comunicação, para falar sobre entrevistas, por exemplo. Então, quais são as possibilidades que você tem? Aqui eu já pensando de uma maneira bem rápida, assim, falando sobre um canal de entrevistas que existem e que você consegue oferecer, assim. E aí, o que é que eu considero que é relevante? E até pegando, assim, o gancho e resgatando aquele material, falando sobre MVP, falando sobre qual que é a dor desse cliente, né? Uma pessoa que está assistindo esse canal de entrevistas e está assistindo o seu e não o outro, ela provavelmente se identifica com você, se identifica com o conteúdo e com as pessoas que você está entrevistando. Pensando nisso, quais são as possibilidades, né? Eu falei sobre algumas, mas poderia ser uma mentoria também. Talvez você poderia ver quais são as pessoas que foram entrevistadas e que mais tiveram um retorno positivo, se elas fizerem sentido, né? Se o conteúdo que elas traz para as pessoas for do mesmo nicho, mais ou menos, for de um nicho parecido, será que não faz sentido fazer uma mentoria com essas pessoas também, para que as pessoas consigam tirar dúvidas, por exemplo? Um podcast que eu gosto muito, que é bem antigo, é o Tim Ferriss Show, que começou, se eu não me engano, em 99, em 2000. Eles acabam lançando livros a cada 5 anos, mais ou menos, falando sobre os entrevistados que eles tiveram. Então, são alguns trechos de entrevistas. E também, a cada trecho de entrevista, se tiver algum tipo de assunto, esse entrevistador ele vai lá e faz a pesquisa sobre o assunto, traz material, faz uma curadoria de informações, ele faz algum tipo de contexto, algum tipo de texto que facilite as pessoas entenderem aquele tipo de conteúdo. Então, também é uma maneira de expandir o conteúdo da entrevista para facilitar o entendimento das pessoas. Então, aqui eu falei de maneira bem rápida, assim, sobre 4 possibilidades que você tem de produtos, e aqui eu estou falando de possibilidade de produtos, apenas produtos de conteúdo, né? Pensando até em facilitar o seu próximo passo, digamos assim, mas, enfim, poderia existir N outras possibilidades, mas de maneira rápida, que é só entender o que é que você consegue facilitar o entendimento das pessoas para esse conteúdo que você está levando para elas. Acho que esse é o principal, né? Acho que as pessoas querem conteúdo e querem isso de uma maneira rápida, que seja fácil de ser entendida. Principalmente na internet é isso, né? O YouTube tem muito conteúdo, mas elas querem isso de uma maneira rápida, fácil de ser entendida. Então, isso é algo que é bem importante para você conseguir levar em consideração quando você estiver pensando sobre isso. E vale dizer uma coisa, né, Lucas? Assim, porque as pessoas, quando vão procurar qualquer coisa no YouTube, é para aprender alguma coisa. Aprender a fazer marcenaria, aprender a empreender, aprender alguma coisa. Então, como é que você leva esse lugar do aprendizado também para as suas entrevistas? E eu vi uma pergunta sobre o que é Inventivos. Estava esperando que vocês perguntassem isso, tanto que a gente não apresentou Inventivos. Estávamos esperando vocês perguntarem. Gente, a Inventivos é uma plataforma de educação e network para você que quer empreender, beleza? A gente compartilha toda semana um conteúdo novo e um conteúdo exclusivo, totalmente exclusivo, em diferentes formatos, formato de aulas como essa em vídeo, formato de textos totalmente exclusivos na comunidade, e também te conecta com pessoas que vão servir como rede de apoio para você, porque empreender muitas vezes é solitário, mas não precisa ser solitário e sozinha nessa jornada. Você vai contar com mais de 1.000 pessoas que temos hoje na nossa plataforma para te ajudar. Eu tô lá, Lucas está lá, então a gente te ajuda com desafios práticos e tudo mais. E, na verdade, o que a gente faz é te auxiliar a transformar essa habilidade. Sabe isso aí que você sabe? Exatamente isso aí que você sabe, que você respondeu para mim, que eu estou ouvindo aqui, em algo para gerar renda para você. Porque todo mundo tem alguma habilidade que pode ser transformada em ideia, e toda ideia pode ser transformada em um negócio, e todo negócio pode realmente funcionar. Então, isso é Inventivos. E só aqui uma coisa, Lucas, a Undira Cunha, que inclusive é membro da Inventivos, respondeu sobre a Live Shop. Ela disse que tem uma forma de atrair pessoas, porque muita gente estava perguntando aqui no chat, e se a galera não entrar no meu canal, eu só tenho 10 seguidores, eu não tenho ninguém no meu canal, como é que ela consegue fazer com que as pessoas realmente fiquem na live, mesmo não tendo seguidores, milhares de seguidores, como, sei lá, blogueira de baixa renda?
Maíra Medeiros, mas ela consegue vender. Ela simplesmente pede em outras redes sociais, divulgando o link e tudo mais do YouTube, para que a galera, os clientes dela, as clientes dela, consigam identificar qual é o produto que realmente gostariam de desconto na semana. Então, se você assiste a live, você pode ter desconto. Então, é uma forma também que um Dira conseguiu para atrair as pessoas para o live shop. Então, é uma dica aí, entendeu? Tô lendo essa dica para vocês conseguirem replicar no canal de vocês, no negócio de vocês. E, além disso, teve uma pergunta muito interessante que eu vi aqui que o time do YouTube respondeu, mas eu gostaria de falar ao vivo, porque é importante que todas as pessoas que estão aqui saibam disso, né? Que como Lutita, o nome aqui, o arroba que falou, como na prática o YouTube apoia conteúdo de pessoas pretas. Não sei se vocês viram, mas se vocês não viram, quando terminar essa live, corre para o Google e joga lá, Fundo Vozes Negras, porque o YouTube está fazendo a segunda turma, entendeu? Para investir com até 100 milhões aí em diversos canais de criadores de conteúdos que se declaram pretos ou pardos, pessoas negras. Então, gente, tem esse Fundo Vozes Negras. Isso aqui que a gente está fazendo agora, esse treinamento profissão criador, é direcionado para criadores negros, empreendedores negros, considerando todas as dificuldades da sociedade em relação ao racismo. Então, o YouTube está fazendo não só o fundo, mas também esse evento, não à toa, até lá, YouTube Black. Entendeu, gente? YouTube Black com YouPix e Inventivas. Então, sempre tem esses programas, eventos como esses, acompanhe. Agora que vocês sabem, fica mais fácil acompanhar o que o YouTube está fazendo. Porque, geralmente, a gente só pesquisa aquilo que sabe. O que eu quero dizer? A gente não pergunta growth, como as startups falam, né? Tudo em inglês. Growth, como preciso de ferramentas de marketing digital. As pessoas perguntam como vender mais na internet e procuram sobre isso. É isso que eu sei, entendeu? É isso que você sabe. Então, agora que você sabe que o YouTube está com vagas, ou com o programa o Fundo de Vozes Negras, com até 100 milhões de dólares para investir em canais de criadores negros, vai lá e se inscreve, minha gente. Me ajude a te ajudar também, entendeu? Porque quando não tem, a gente reclama. Quando tem, a gente reclama. Então, vamos fazer o negócio acontecer. E agora, para responder uma outra pergunta, que é do Português com Charme, professor Tiago Charme. O professor é famoso nesse YouTube, viu? Mas mandou pergunta, gostei, vou ler aqui. Estou num processo de mudanças e o que mais me perturba ainda é saber como vender meu produto. Videoaulas de gramática e tudo mais, sem ser pedante. Como é que eu consigo vender sem ser chato, sem ser pseudo-comediante? Existe, Lucas, forma de vender sem ser engraçado? E aí a gente finaliza aqui, porque vou ler um desafio para vocês, uma missão para vocês, e vou chamar uma pessoa para fazer parte dessa conversa. Por favor, Lucas. Sim. O primeiro ponto que eu queria é retornar ao próprio marketing de conteúdo, né? Assim, produzir conteúdo. A gente fala no marketing que existia um marketing de interrupção, que era aquele que você passa na internet, você está na TV, na verdade está na TV, e aí aparece o comercial, você não consegue fazer nada. Isso o marketing foi evoluindo até o que a gente vai chamar de marketing de conteúdo, ou marketing de permissão, que é você conseguindo produzir conteúdo que faça sentido para as pessoas, para que as pessoas se interessem e consiga vender, e que você consiga vender para essas pessoas. Eu acho que o principal ponto, assim, principalmente para quem já tem audiência e não consegue dar esse próximo passo, que inclusive, se não me engano, o módulo 3 vai falar sobre isso de uma maneira bem mais explicativa e mais aprofundada, é que a gente precisa entender qual de fato é essa necessidade que as pessoas têm, assim. Então, imaginando que você é uma pessoa, que você já tem uma audiência, que as pessoas já veem vídeos de português com você, vídeos de gramática, de literatura, ou enfim, ou seja, qual for o tipo de conteúdo, as pessoas elas já têm, de alguma maneira, esse interesse, assim. Elas já estão predispostas, elas já estão consumindo esse conteúdo, elas estão predispostas. E uma maneira que eu acho super interessante e super fácil de você conseguir ver para as pessoas, das pessoas enxergarem que elas têm algum tipo de problema. Vocês vão ver bastante na internet ou até fora da internet, são pequenos testes para que as pessoas façam e que elas consigam entender se de fato elas foram bem ou foram mal nesse teste. Então, se a gente está falando, até citando uma ferramenta que a gente utilizou antes aqui, um Google Forms, você poderia fazer um Google Forms, pedir para as pessoas responderem
E, muito provavelmente, sabendo o meu background, o background das pessoas, elas não conseguiriam acertar, talvez, questões básicas de português, questões básicas de concordância, e esse tipo de coisa. Então, fazer um teste para as pessoas é interessante, e não um teste que seja super complicado, mas só para as pessoas entenderem o quanto isso gera dificuldade para elas. Isso é uma dificuldade para que as pessoas consigam se comunicar no trabalho, para que as pessoas consigam se comunicar na hora de vender, para que as pessoas consigam escrever um trabalho, seja do colégio, seja de faculdade, seja de pós-graduação. Isso é uma dificuldade também. Então, pensando numa coisa simples, assim, fazer um teste, ou até mesmo diversos tipos de conteúdos que são no sentido meio do você sabia tal coisa, você sabia que é assim que se usa esse tipo de informação, são formas para que as pessoas consigam enxergar que elas talvez não saibam assim tanto, ou melhor, que elas existem um passo aqui que elas podem dar para conseguir evoluir nessa jornada de português, por exemplo. Então, eu acredito que essas são maneiras, e assim, e o que é que eu acho que é importante aqui? Que nesse momento eu falei de duas coisas bem práticas, assim, né? Mas o que é que eu acho que antes de falar essas coisas práticas é importante, assim. Se você está produzindo esse conteúdo, se as pessoas estão gostando, se as pessoas estão dando feedbacks, eu acho que o que você precisa, o que seria interessante entender é que as pessoas, de fato, elas têm esse interesse, né? Se as pessoas já te acompanham, elas têm o interesse, elas têm essa vontade, elas gostariam de aprender mais com você. E, às vezes, você ter um curso ou uma mentoria, falo de curso, mentoria, porque são as maneiras mais simples de você conseguir monetizar, mas você poderia ter um software, por exemplo. É uma maneira que as pessoas conseguem melhorar a vida delas através do conteúdo que você gera, por exemplo. Então, é uma coisa que eu acho que é super relevante e às vezes eu acho que a gente se sente meio mal em conseguir oferecer um serviço, a gente se sente meio mal de oferecer uma solução, mas é importante pensar também que em algum momento isso vai se tornar, se já não é a sua principal fonte de trabalho, digamos assim, ela vai acabar se tornando com o passar do tempo, né? Você vai acabar dando suporte para as pessoas, você vai fazer material para as pessoas, você vai fazer passo a passo para que as pessoas consigam seguir. Então, acho que antes mesmo dessas coisas que são mais práticas, é entender que, de fato, assim, não é ruim, sabe? Eu acho que tirar da consciência, assim, tirar do imaginário que isso é ruim, de que estar vendendo é ruim. Obviamente, fazendo isso da maneira ética, não fazendo talvez super promessas que sejam impossíveis de serem alcançadas, mas que você ofereça conhecimento, ofereça suporte, ofereça passo a passo e as pessoas consigam comprar isso de vocês. Eu acho que eu acabei respondendo de maneira prática, mas talvez seja até mesmo esse passo antes, assim, de entender que as pessoas já querem consumir de vocês. E, de novo, o que eu falei lá no início, as pessoas não querem só conteúdo, mas aquele conteúdo de maneira prática, de maneira organizada e que elas não percam tempo com aquilo que elas estão fazendo, né? Acho que isso é o principal. E ter isso na mente, e se você conseguir oferecer isso para as pessoas, melhor ainda, sabe? Exato.